Olá, meu querido, minha querida alunos. A aula de hoje é sobre a globalização. Você sabe o que é globalização? Quando tem início esse processo? Quem comanda o processo de globalização? Não? Então fica com a gente que nós vamos responder a essas e outras questões. Bora lá? Então, a globalização é um assunto que se encontra em destaque nos meios de comunicação e principalmente nos livros de geografia. No entanto, muitas análises relacionadas ao tema são pouco esclarecedoras e acabam gerando certa dificuldade de compreensão acerca do assunto. A globalização nada mais é do que a atual fase de expansão do capitalismo. É consequência do avanço tecnológico nos três setores da economia. No entanto, esse processo não abarca todo o planeta. Suas origens remontam aos primórdios do capitalismo e se intensificam após a Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir da década de 70, com o avanço técnico-científico e informacional comandado pelos países desenvolvidos. O desenvolvimento e a expansão do sistema de comunicação, por satélite, informática, transporte e telefonia proporcionaram ao aparato técnico estrutural para a intensificação das relações socioeconômicas em âmbito mundial. Esses avanços promoveram uma maior integração econômica e cultural entre regiões e países de diferentes pontos do planeta. Assim, a globalização é o nome dado à atual fase do capitalismo. Esse processo possui várias dimensões, como, por exemplo, a dimensão econômica, social, cultural, política, entre outras. Essas dimensões se materializam no espaço geográfico em diversas escalas, como a escala local e regional, nacional e global, e possui consequências distintas entre os países, sendo as nações ricas as principais beneficiadas pela globalização, pois, entre outros fatores, elas expandem seu mercado consumidor por intermédio de suas empresas transnacionais. Os lugares estão conectados à rede de fluxos, que são controlados por poucos centros econômicos e políticos. No entanto, nem todos os lugares estão interligados. Existem regiões que podemos considerar excluídas do processo de globalização, a exemplo de vastas regiões da África, da América Latina e da Ásia. Os fluxos da globalização se dão em redes, ou seja, conjuntos de lugares que estão interconectados, por exemplo, através de sistemas de transporte e comunicação. Os nós mais importantes dessa rede, geralmente as cidades globais ou grandes centros urbanos, são aqueles que possuem os maiores mercados consumidores e as melhores infraestruturas, como grandes portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, sistemas de comunicação, bolsas de valores, entre outras coisas. As principais beneficiadas pela globalização são as empresas transnacionais. Haja vista que esse fenômeno faz com que elas continuem com suas matrizes em um país geralmente desenvolvido, mas atuem com filiais em outras, geralmente em países em desenvolvimento, expandindo seu mercado consumidor. Essas empresas se aproveitam da mão de obra barata, além de benefícios, isenção de impostos, doação de terrenos, etc., proporcionado pelos governos dos países em desenvolvimento, visando o aumento da lucratividade. Além de fatores econômicos e sociais, a globalização também interfere nos aspectos culturais de uma determinada população. O grande fluxo de informações obtidas por meio de programas televisivos e principalmente pela internet exerce influência em alguns hábitos humanos. A instalação de redes de fast food é um outro elemento que pode promover uma mudança nos costumes locais. Entretanto, elementos da cultura local perduram em meio à população, promovendo assim a diferenciação entre culturas existentes. Ou seja, apesar do processo influenciar o local, ele não elimina certas particularidades locais. Beleza? Então, resumindo, o processo de globalização, podemos dizer que é a fase atual do capitalismo, que a partir da década de 70 passa por um processo de aceleração, graças à terceira revolução industrial, e que propiciou uma maior interdependência entre os povos, que o processo abrange diversas dimensões essas que concretizam-se no espaço geográfico, na escala local, regional, nacional e global.
Não podemos esquecer que algumas regiões do planeta estão excluídas do processo. Já os países ricos e as grandes empresas transnacionais comandam o processo e suas ações sempre buscam aumentar seus lucros. Além do mais, a globalização impõe a padronização de certos hábitos e costumes. Então é isso. Beleza, galera? Não esqueça de ler nosso livro didático e fazer as atividades. Até a próxima, quando veremos as consequências do processo de globalização. Não se esqueça de dar um like no vídeo e compartilhar. Até breve!